Ó Senhor Jesus, age na nossa vida, age no nosso interior. Senhor, Ele nos mostre o caminho, Senhor, de sermos os verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Sermos aqueles a quem o Senhor procura. Senhor, encontra isso em nós. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite, Senhor. Senhor, sou tão limitado, Senhor. Senhor, mas vem com o teu Espírito, Senhor, e fala a cada um de nós. Fala a mim, Senhor. Fala aos irmãos. Ó Senhor Jesus, e coloca o Senhor escondido atrás de ti. Fala, Senhor. Fala com a tua igreja, que é o teu corpo. Senhor Jesus. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós queremos que o Senhor ouve a nossa oração. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, pode sentar. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje de manhã estava lendo a Bíblia e passei por esse versículo e me impressionou muito, né? Me impressionou muito diante de tudo que a gente está ouvindo esses dias. Esse versículo, puxa, ali na hora é muito desfrutado, né? É um versículo de Salmo, capítulo 69, versículo 11, a parte B. Davi, é um salmo de Davi, e ele está louvando o Senhor e escrevendo esse salmo. Eu não sei qual é a circunstância que ele está escrevendo esse salmo, mas é uma situação de luta, é uma situação de aflição, e no versículo 13 ele escreve algo que tocou no meu coração e que possa também tocar no coração de cada um dos irmãos. A parte B fala assim: responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Isso é na NVI, Nova Versão Internacional. Na João Ferreira de Almeida, revista atualizada, fala assim: responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. E na versão King James, responde-me por teu grande amor, ó Deus, com tua graça infalível. Amém. Puxa, na hora que eu li esse versículo de Davi, ali eu parei e ali eu comecei a considerar diante do Senhor, né? Eu estou lendo aquela Bíblia cronológica e aquela lá era na linguagem de hoje. Então é o primeiro texto ali de cima, né? Por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Puxa, eu comecei a considerar nessa palavra, infalível. Salvação, né? Vamos nos situar primeiro. Salvação, na época de Davi, irmãos, a gente não podia falar de salvação ainda com relação ao Espírito entrar dentro de nós e mudar o destino da nossa vida, o destino nosso. Isso veio a partir de Jesus. Jesus, quando Ele morreu na cruz e ressuscitou, e deu-nos o Espírito que dá vida, todo aquele que nele crê recebe a salvação. Essa é a salvação para a eternidade. Mas quando Davi está falando de salvação, né, a palavra mais própria ali, mais adequada, seria socorrer. Né? Então, o socorro do Senhor é infalível. Né? Salvação infalível, está falando que o socorro do Senhor é infalível. E Davi, escrevendo isso, irmãos, e falando isso, né, eu falei, puxa, é infalível. O que é infalível, irmão? Hã? Tá, mas nessa vida, o que é infalível? A funilaria do Paulo é infalível.
O que é infalível, irmãos? Falível, o que não fale, né? O que não quebra, o que não deteriora, o que não falha. O que não tem. Né? O que é infalível nessa vida? A palavra de Deus. Não tem nada infalível. Não tem nada. A não ser o Senhor. Aleluia. Na hora que eu vi essa expressão, né, eu falei, puxa, Senhor. E depois eu fui na João Ferreira de Almeida e falo assim que ele é a fidelidade em socorrer. Irmãos, é a mesma coisa. Senhor é fiel em socorrer. E eu comecei a considerar a história de Davi, as experiências. Eu falei assim, puxa, como que esse homem pode falar uma coisa dessa? Como que Davi pode falar que o Senhor é infalível em salvar ele? Daí você começa a lembrar de algumas passagens, e eu me lembrei da oração do Salmo 51, que ele fala assim, Senhor, me restitui a alegria da tua salvação. Né? Ali, ele sentia alegria na salvação do Senhor. No socorro do Senhor, ele tinha prazer e alegria. E isso, irmãos, é uma das coisas que ele orou, né? Porque a oração do Salmo 51 são coisas pontuais. Davi não vai orando lá, não, ele vai em coisas pontuais que são muito importantes para ele, né? Dá um coração, cria em mim um coração novo a Deus, me restitui um espírito inabalável. Ele vai nas coisas, e ele fala assim, Senhor, eu também quero a alegria da salvação, não deixa eu perder isso, Senhor. Alegria da salvação. Então, quando o Davi fala de salvação infalível, ou de fidelidade em socorrer, ou de graça infalível, né, ele está falando de algo, irmãos, maravilhoso. Maravilhoso. E a gente, né, começa a considerar a história de Davi. Por que ele pode falar isso, irmãos? Porque ele teve duas coisas, né, que eu comecei a considerar. Primeiro, ele tem intimidade com o Senhor. É alguém que tem intimidade com o Senhor. E segundo, é alguém que tem experiência. O socorro do Senhor é infalível. O socorro do Senhor é infalível. Os irmãos têm coragem de falar isso? Amém. Amém. Na sua vida, que o socorro do Senhor é infalível. Amém. Certeza, irmão? Certeza. Tem certeza disso? Amém. Não tem nenhuma hora que vocês desesperam? Fala assim, puxa, não tem jeito. Essa situação não tem jeito. Bom, mas está na palavra. Tua promessa se cumprirá. O socorro do Senhor é infalível. Amém. Está na palavra. E Davi, cheio de experiência, ele solta essa maravilha. Eu parei, considerei, orei, Senhor, o que é isso? Muito grande, né? Você pega a história de Davi, desde que ele foi ungido por Samuel, quantas e quantas experiências ele não tem, irmãos, de alguém que é socorrido pelo Senhor. Começa ele sendo, né, Saul querendo matar ele, e ele é socorrido pelo Senhor. O Senhor prepara Jonatas, coloca do lado dele para socorrer ele. O Senhor prepara as circunstâncias. Golias, um gigante, vem contra ele. Davizinho, pequenininho, né, não ia nem para a guerra, não tinha nem idade para ir para a guerra. Davizinho vai lá, e o Senhor socorre ele, e ele acaba com aquele gigante, né, as perseguições, as lutas, as batalhas, puxa, e ele, né, começa a ter experiências com o Senhor, a ponto de falar essa grande expressão, socorro infalível, salvação infalível. E considerando, né, a história também de Elias, os irmãos estão compartilhando desde sexta-feira, né? O Zaga está falando, Elias.
tem esses dois exemplos do Velho Testamento, Elias e Davi. Elias era alguém levantado pelo Senhor, era alguém corajoso. Era corajoso ou não era? Era alguém que desafiou os profetas de Baal, era alguém que orou: Senhor, não chove, e não choveu. Alguém que conhecia o Senhor, intimidade com o Senhor, ousadia. 450 profetas de Baal, vem para cá, vamos fazer um desafio aí, né? Como o irmão compartilhou na sexta, acho que todos estavam aqui, ou se não estavam, conhecem a passagem. E vem, os profetas de Baal se jogam, se matam ali para que aconteça alguma coisa, não acontece nada. Aí Elias vem e ora para o Senhor vem com fogo, dá uma lambida e até as pedras, né? Puxa, que ousadia. Depois ele ora para chover e a chuva vem. Mas depois, né, como os irmãos compartilharam, vem Jezabel, jura pelos deuses dela que se amanhã, essa hora, se não tiver morto, né, Que os deuses façam com que ela os o que eles deuses quiserem. que os deuses façam com ela o que eles quiserem. E fala, irmãos, ali em Reis que Elias temeu e foi embora. Ele não queria morrer. É impressionante, ele não queria morrer, mas mais para frente ele pede a morte. Melhor morrer como mártir do que morrer sozinho, né, irmão? Mas tudo bem, esse é um detalhe. E ele fugiu de Jezabel. Alguém tão ousado, né, tão íntimo do Senhor, que orava para não chover e não chovia. E orava para chover e chovia. Alguém que orou e o fogo desceu e ali o sacrifício foi aceito. Tinha aquela passagem da viúva de Serepta também. Irmãos, mas ele fugiu, ele teve medo de uma mulher. E fugiu. E foi, irmãos, para uma caverna. E sabe o que aconteceu naquela caverna, irmãos? Deus foi atrás de Elias. Deus foi atrás de Elias. E antes dele aparecer no Sicílio, Deus conversa com Elias. Irmãos, Deus foi atrás de Elias. Amém. Elias foi embora. Sabe essa expressão de Davi? Salvação infalível? Elias conseguiu tocar no Senhor de uma maneira. Ele percebeu e Deus foi atrás de Elias. Elias queria pedir uma morte para o Senhor: Senhor, me mata, eu não quero mais estar aqui. O povo não cumpre a aliança, o povo não ouve, não consegue, não tem jeito esse povo de Israel. Então me mata aqui já, Senhor, acaba com tudo isso. E foi embora, e depois tem aqueles 40 dias, tem a caverna. Irmãos, mas é Deus que vem, quem vai atrás de Elias. Não é Elias que vai atrás de Deus. Deus vai atrás de Elias. Por quê, irmãos? Porque Deus conhece o coração de Elias. Deus conhece o coração de Elias. E Deus corre atrás de um coração que busca Ele e que ama Ele. Amém. Elias, irmãos, tinha um coração para o Senhor. Verdade. Só que eu queria abrir um parênteses aqui, né? Tanto no caso de Elias como de Davi, depois eu vou falar também. Irmãos, o que Elias temeu? Temeu Jezabel. Né? Por quê? Alguém então... Eu vou falar, irmãos, de acordo com aquilo, com o sentimento que o Senhor tem me dado e com a experiência que o Senhor tem me dado também. Né? Existem algumas situações na vida que o problema aparece. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas parece que você entra dentro de um poço e na hora que você olha para o céu só tem problema. Só tem problema e você consegue
Você não consegue pensar em outra coisa, a não ser no problema. E você deita, o problema está na sua mente. Você acorda, o problema está lá também. Às vezes você não consegue nem comer porque o problema está lá. E você só consegue olhar para o problema. E para aquilo que lá... Porque são dardos inflamados em cima de dardos inflamados que nos fazem pensar de uma maneira recorrente. E sem conseguir olhar para fora, irmãos, no problema. E você começa a viver aquele problema, a mergulhar naquele problema. E assim como um mosquito cai na teia de aranha, a gente começa a se envolver cada vez mais e se enrolar cada vez mais naquele problema. Você imagina Elias: estou sozinho, mataram todos os profetas de Baal, vou embora, vou sair, vou dar linha, vou correr, só tem eu. E aquilo começa a ficar na cabeça dele: só tem eu, não tem mais ninguém, só eu, desafiei os profetas de Baal, matei todos, Jezabel está brava comigo agora, vou embora. E começa aquilo a ficar na cabeça, fica na cabeça. Irmãos, a única saída dele foi dormir. Eu já vi alguns psicólogos falando que quando tem algumas pessoas que reagem dessa maneira quando os problemas vêm. Quando os problemas se instalam na mente das pessoas, algumas pessoas dormem para fugir do problema. Outras comem, tendo querer mais. E alguma coisa acontece. Mas no caso de Elias, ele queria dormir. Foi dormir. Né? Comigo já aconteceu isso, irmãos. Também o meu escape para isso, né? Quando acontecia, quando eu era, né, mais moço um pouquinho, era dormir. O problema estava lá, instalado. E minha mente só ficava no problema. O que eu fazia? Eu ia dormir. Eu não queria ficar acordado. Parece que você se enrola, irmãos. Você se envolve de tal maneira. E o engano é tamanho que você não consegue pensar em outra coisa. Você não consegue pensar. Você só olha para cima do poço, né, aquela ilustração muito boa. Você só vê a boquinha lá, irmão, mas você não consegue perceber que lá fora tem um céu que é monstruoso de grande, que tem um Deus que cuida de todas as coisas, mas você só consegue olhar para o problema. E Elias, ele não conseguia pensar em outra coisa a não ser que Jezabel queria matar ele, que ele era o único profeta que tinha sobrado lá em Israel, e isso fez com que ele fugisse e dormisse. Bom, o engano do diabo, irmãos, olha, a gente não pode subestimar isso. A gente não pode subestimar. Se a gente pegar os grandes homens da Bíblia, irmãos, foram enganados. Né? Elias foi enganado. Ele caiu no engano. Ele pensou que estava sozinho. Da onde que surgiu esse pensamento que ele está sozinho? Da onde que surgiu o pensamento que só tem ele, e que Jezabel vai matar ele? Bom, o cara que era tão confiante em Deus, da onde, irmãos? É o engano, é o diabo, enganando a mente do homem. E ali enganou Elias, e Elias ficou 40 dias, e foi no fundo de uma caverna, lá para ninguém achar ele mesmo, mas o Espírito achou ele. O Senhor sempre acha. Amém. A salvação do Senhor é infalível. Amém. Ela sempre nos acha. Amém. Né? Você imagina se Deus não vai atrás de Elias, irmão. Onde Elias? O que ia acontecer com Elias? Ia morrer de fome no fundo de uma caverna, provavelmente, porque não tinha nem o que comer. Mas a salvação de Deus é infalível. Amém. O socorro de Deus é infalível. Amém. E Deus olha o coração do homem. Amém. Elias tinha um coração e amava o Senhor. Amém. E Deus foi atrás de Elias. E naquela profundeza da caverna, o Senhor chama Elias para fora. Vem, Elias. Não, Senhor, eu estou aqui sozinho, sou o último profeta,
todos os outros morreram, só sobrou eu, e Jezabel quer me matar, e isso e aquilo. Elias, vem para fora. Tem mais 7.000 que eu guardei, então, que não se dobraram com Jezabel e que me buscam e que me temem. Elias, sai para fora. Irmãos, o Senhor e a sua palavra é o único poder que tem para nos desenrolar do engano do diabo. Amém. Graças ao Senhor que ele foi buscar Elias. Graças a Deus, ele foi buscar Elias lá no fundo da caverna. E isso, irmãos, puxa, Deus foi de encontro com Elias. Deus foi de encontro. Maravilhoso, né? A gente não está sozinho, irmãos. A gente não está perdido, a gente não está vendido à nossa sorte, a gente não está vendido a ser escravo do diabo, a gente não está vendido a ser derrotado, a gente não está vendido a viver enganado. Irmãos, graças a Deus, como nós lemos e desfrutamos em Efésios, o Senhor colocou um selo em nós, que é o Espírito Santo. E esse selo, irmãos, é para mostrar que nós somos propriedade dele. E que quem é propriedade dele, irmãos, nunca está sozinho. E nunca está perdido. Amém. Sempre é socorrido pelo Espírito. Senhor Jesus. Daí, né, o resto da história os irmãos já sabem, né? Ele saiu, né, depois deu um vento forte, deu um terremoto, caiu fogo, o Senhor não estava ali, mas o Senhor estava no Sicil. E ali foi restaurada a comunhão, e ali o Senhor mandou novamente Elias para fazer a obra. Mas Deus foi buscar Elias no fundo da caverna. Ele estava totalmente enganado. Irmãos, se o engano vem nos pegar, irmão, a gente não está sozinho, a gente tem um socorro que é infalível. Amém. Graças a Deus. Bom, outro exemplo disso, Davi quando ele pecou com Betseba, irmãos. Os irmãos acham que foi proposital aquilo ali? Que Davi sabia o que estava fazendo? Aquele pecado foi intencional de Davi? Ali, a gente pode deduzir algumas coisas, né? Mas a gente não pode nunca afirmar nada, mas a gente pode deduzir. Deduzir que o diabo já estava trabalhando em Davi algumas coisas. Primeiro, Davi já tinha conquistado o respeito de todo o povo, de todas as nações vizinhas. Então eles tinham medo de Davi. Algumas nações até traziam ouro, prata e pedras preciosas para Davi, porque eles tinham medo do império, do reino de Davi e de ter guerra com Davi. Primeiro, a paz tinha sido instalada e Davi estava em paz. Ele era um guerreiro, era um cara para a luta, mas ali o Senhor já tinha instalado já a nação de Israel e ele estava firme. E o povo, as nações ali tinham medo dele. Então, irmãos, havia paz. Mas tinha de tempo em tempo, os reis saíam para a guerra, para expandir território, para conquistar e essas coisas. E Davi estava em paz, tudo sossegado, o exército dele era forte, os outros exércitos temiam ele e tal. Falou assim: vai só Joabe. O que a gente pode falar, né? Enquanto estava em luta, irmãos, estava tudo bem. O diabo tem as suas estratégias, né? Enquanto Davi estava lutando, tudo bem. Enquanto levantava um inimigo aqui, ele ia lá e lutava, beleza, o Senhor dava a vitória para ele. Levantava outro, o Senhor dava a vitória. Mas o diabo falou assim: pô, esse rapaz, ele ganha todas. Davi ganha todas. Faz o seguinte, vamos parar de atacar. Vamos começar a dar paz para ele. E mudou a estratégia. Como foi com Constantino, 300 depois de Cristo? Estava matando, e só aumentava. Vamos mudar a estratégia. Vamos fazer a igreja ser estatal. Quem fala que é cristão agora, tem algumas regalias. Daí a igreja esfriou. Davi lutando, puxa só. Vamos dar paz para Davi. Deu paz. O inimigo deu paz.
E quando a paz veio, irmãos, o que aconteceu? Davi ficou no palácio. É uma grande lição para nós também, né? A gente pede paz. E ele fala assim, Senhor, não... mas a nossa vida, irmãos, é de luta. Não tem. Pensa, está tudo sossegado em casa. Não está. Vai lutando. Vai guarnecendo, vai se preparando. Porque a luta está lá instalada. O diabo está lá. Se não tem a luta que você está vendo, tem uma luta espiritual. Você tem que lutar também. Fica sempre em prontidão, sempre lutando, sempre em posição. Porque o diabo, ele é sorrateiro. Davi ficou no palácio e a gente sabe o que aconteceu com ele em Betseba. Pecado grosseiro de Davi. Grosseiro demais. Acho que é um dos piores pecados da Bíblia. Né? Tem adultério, tem homicídio, tem não é traidade, né? Traição. Tem tudo ali. Tudo da pior coisa Davi fez. Senhor Jesus. Mas mesmo nessa situação, filha de uma mãe, mesmo nessa situação, irmãos, longe de Deus, mesmo numa situação de desgraça, o que aconteceu, irmãos, com ele? Quem foi atrás de Davi? Natan, enviado por Deus. Ainda nessa situação lastimável, Deus manda Natan e até Davi. E Natan começa a contar, né, o caos lá da ovelhinha. O rico tinha um monte, o pobre só tinha uma. Daí ele pega e o rico, chegou visita no rico, o rico vai lá e pega uma do pobre que só tinha ela e mata e sacrifica. E o que tem que fazer com isso daí, Davi? Davi fala assim: mata ele, mata esse homem. O que ele fez foi horrível. Não tinha caído a ficha de Davi, irmãos. Por isso, né? Ele falou assim: Davi não era algo proposital. Ele estava sendo enganado. Ele estava enganado ali também. E daí, mata esse homem que fez isso. Daí Natan fala assim: és tu, Davi, foi você que fez isso. E daí mostra o coração de Davi. Se fosse você, irmão, que você falava assim: ah, não, foi eu não. Eu não fiz tudo isso. Você começaria a justificar? Ou argumentar? Ou querer arrumar pretexto? Não, foi a mulher que deu um mole para mim lá. Eu estava lá no palácio. O palácio é meu, propriedade minha. Eu estava lá andando na varanda, a mulher estava lá. Será que a gente não ia justificar? Será que a gente não ia falar? Falar assim: não, Deus, a culpa não é só minha. Não é só minha. A culpa, a mulher também tem culpa. Ela também tem culpa. Será que se fosse nós não ia fazer dialogar com Deus ali e falar: meia culpa? Não, irmãos, Davi falou assim: pequei contra o Senhor. Pequei. Ele reconheceu. Irmãos, isso expõe o coração de Davi. Quando Davi foi para ser ungido, irmãos, o que Deus falou para Samuel? Você olha a aparência, mas eu olho o coração. Não tem mais nenhum filho aí, Jessé, porque não é nenhum desses daqui. Ah, tem um pequenininho que está lá, tá. Então traz aquele lá aqui, porque é aquele. Só tem aquele e aquele, então. E foi. Irmãos, o coração de Davi, mesmo pecando, mesmo estando em trevas, mesmo fazendo tanta coisa, o coração de Davi amava o Senhor. Mas ele foi enganado de tal maneira, irmãos, que ele caiu numa cilada terrível do diabo. Mas ainda assim, Deus foi atrás de Davi. Senhor Jesus. Socorro infalível. Amém.
Deus é aquele que é fiel em socorrer. Fiel em socorrer. Senhor Jesus, diante dessas circunstâncias, irmãos, tudo bem que Davi, né, a história de Davi a gente pode dividir em duas partes: antes de Betseba e depois de Betseba. Antes de Betseba, vitórias, reino estabelecido e vitórias. Depois de Betseba, ali começa a acontecer várias coisas. Os irmãos podem pegar na Bíblia. Depois que aconteceu isso, daí já começa o Aminon, já começa o Absalão, já começa um monte de coisas a acontecerem. Mas ainda assim, Deus foi até Davi e socorreu Davi. Se Deus não tivesse socorrido Davi, irmãos, será que Davi tinha se voltado para o Senhor? Por isso que nós só temos que louvar e agradecer ao Senhor, irmãos. O que pode nos guardar e o que pode nos sustentar diante do Senhor não é a nossa força. Não é a nossa força, irmãos. Nada mais do que o tempo pode provar o que há no nosso coração. O que pode nos manter diante do Senhor, irmãos, é um coração aberto ao trabalhar do Espírito. É um coração que ama a palavra do Senhor. Irmãos, a única coisa que pode expor o engano, a única coisa que pode expor a mentira e aquilo que o diabo quer colocar na nossa vida é a palavra de Deus. É a única coisa, irmãos, que expõe o que está no nosso coração. A gente não conhece o nosso coração, a gente não conhece como nós somos. Você é orgulhoso? É orgulhoso? Você é ansioso? Mas quem mostra isso para você? Irmãos, a gente só vai ter uma reação a isso quando o Senhor mostrar isso para nós. Então, a única coisa que pode expor o nosso coração é a palavra de Deus. Em Hebreus 4 fala que ela é a espada do Espírito, que ela é a espada de dois gumes. O Romeu falou aqui para nós uma vez que ela é como uma adaga. É uma faquinha pequena que ela é feita para fazer o sacrifício, para esquartejar o animal, tal, e desossar e fazer o sacrifício certinho. É uma faca pequenininha, mas ela corta rente, ela corta junto, ela separa uma coisa da outra, o osso da carne. Ela separa, ela é feita, ela não é uma espada reta, mas ela é curvada, porque ela é feita já para isso, para separar a alma do espírito, para separar juntas de medula, para expor o propósito do coração, para expor engano. Hoje, irmãos, o Senhor nos deu espírito. Naquela época, irmãos, Davi, ele era guiado por um espírito, mas não era como é hoje, o Consolador, aquele que está dentro de nós, aquele que João fala que nos ensina a respeito de todas as coisas. Hoje nós temos o Espírito dentro de nós, e temos a palavra na nossa mão, irmãos, e nós não precisamos, nós podemos ser guardados pela palavra, para não cair no engano, e nós podemos desfrutar do socorro do Senhor, não é igual Davi que caiu em pecado, que fez outra coisa, mas hoje, dia a dia, irmãos, nós podemos ser socorridos pelo Senhor. Amém. E desfrutarmos da presença do Senhor. Logo pela manhã nós já podemos o Senhor pode nos socorrer e nos levar ao Espírito, nos levar à comunhão da palavra. E essa palavra pode ficar na nossa mente o dia inteiro, sendo meditada e nos guardando de sermos enganados, de sermos envolvidos com a mentira do diabo. O que é ser ansioso, irmãos? A não ser pensamentos recorrentes que ficam na nossa mente, nos fazendo nos preocupar com coisas que às vezes, irmãos, nem existem. Elias, irmãos, era tudo mentira. Não era mentira? Ele não estava sozinho. E ele também, irmãos, não ia morrer pela mão de Jezabel. No fundo, irmãos, ele nem morreu. O Senhor veio e levou ele. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o engano, o que é a não ser
pensamentos lançados na nossa mente de que nós estamos sozinhos, vendidos à nossa própria sorte, que a gente não dá certo, que a nossa vida não dá certo, que tudo que a gente faz é errado. Quantas vezes o diabo coloca isso no nosso coração? Né? Para os jovens, você nunca vai achar alguém para se casar, não tem isso. Você pode se guardar, mas ninguém se guarda no mundo. Uma vez o João estava conversando comigo e falou: puxa pai, eu olho para as pessoas, ninguém se guarda, até mesmo os evangélicas, e eu me guardo para o Senhor. Falei: irmão, João, olha para o Senhor e espera no Senhor todas as coisas. Amém. Porque senão a gente começa a pensar, irmãos, e o diabo começa a emendar pensamentos em cima de pensamentos, e a gente não consegue ter a sobriedade para perceber que quem governa sobre tudo é o Senhor. Amém. E que nós não estamos vendidos a uma desgraça, irmãos. Davi não estava vendido a uma desgraça. Davi pecou, as coisas ficaram feias para o lado dele, mas ainda assim Deus enviou Natan até ele. Irmãos, nós somos selados com o selo do Espírito, irmãos. E o Senhor tem liberdade pelo Espírito para falar com a gente. Mas se a gente não ouve o Espírito, Davi, você imagina, Elias até ouviu o Espírito falando com ele, o Senhor falando com ele. Mas e Davi, será que ele ia conseguir ouvir? Provavelmente não, irmão. Daí Deus manda um profeta. Se a gente não consegue ouvir Deus falar com a gente, irmãos, o Senhor manda um irmão. Manda alguém para nos trazer para a sobriedade. Por quê? Porque o Senhor nos ama. É com grande amor. Por teu grande amor, pela riqueza da tua graça, por teu grande amor, é sempre pelo grande amor do Senhor que Ele é fiel em socorrer-nos. Ele é fiel a nós. Ele nos busca, Ele nos ama, Ele quer a comunhão, e nós não estamos vendidos, irmãos, a sermos enganados. O Espírito está dentro de cada um de nós. Amém. O que o Senhor requer, irmãos, é só um coração que está aberto para ser trabalhado pelo Senhor. Estava tendo comunhão com a Denise hoje de manhã, eu estava falando, tendo comunhão com ela, ela falou assim: irmãos, quão fácil seria para Elias murmurar? Seria fácil? Ô Senhor, eu faço tanto pelo Senhor, e estou eu aqui reclamar de Deus, reclamar disso, reclamar daquilo, reclamar de tudo. Seria fácil? Seria fácil para Jó também, irmãos? Amaldiçoar a Deus. A mulher falou: amaldiçoa e morre. Era fácil, tinha tudo, perdeu tudo de uma hora para outra, não seria fácil? Irmãos, murmuração, irmãos, expõe o nosso coração. Elias, ele não murmurou. Ele falou: pô Senhor, eu estou sozinho aqui. Ele não sabia a verdade. E ele nem falou mal de Deus. Isso expõe o nosso coração. Se a gente reclama de algumas coisas, reclama da igreja, reclama dos irmãos, reclama disso, reclama daquilo, irmãos, é porque o nosso coração ainda não precisa ser trabalhado. Murmuração. E outro, irmãos, é intimidade. Quanto mais intimidade, mais nós permitimos que o Senhor fale conosco e nos abrimos para o Senhor trabalhar. Amém. Quanto menos eu resisto ao trabalhar do Senhor. É aquilo que a gente compartilhou hoje de manhã com os irmãos, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Parou aí? Não. E guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda, perscruta o meu coração, ilumina, expõe, olha o que está lá dentro, Senhor. Sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e se há, me guia por um caminho eterno. Amém. Quando o Senhor nos expõe com a luz da palavra, a gente resiste? Ou a gente quer o caminho eterno? Caminho eterno. Quando a gente tem intimidade com o Senhor, irmãos, buscando na palavra e a luz vem, o Senhor vem falar e vem expor tudo que está no nosso coração, é
para nos aperfeiçoar. Amém. E o nosso coração tem que ser trabalhado. Ele falou assim: meu coração é duro, é ruim, terra ruim. O Senhor fala que Ele é o agricultor. Ele é o agricultor. Irmãos, se o agricultor tem uma propriedade e a terra é ruim, o que ele faz? O que ele faz? Ele despreza e vai embora? Quando eu ia no sítio lá, eu tinha duas peças do trator que eu via lá. Uma é como uma meia-lua assim, que o trator ia passando, puxando e ia revirando a terra. Essa daí é mais para mexer a terra, né? Para respirar um pouquinho a terra. Mas tinha uma outra, irmãos, que era assim, ó, eram uns ganchos que vinha assim, ó, quebrando tudo, quebrando aquela terra para que ela ficasse fofa. E daí a outra podia passar e ir virando. E daí, se precisava, irmãos, tinha o calcário que eles colocavam, os adubos, para a terra ficar boa. Irmãos, se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, é isso que Ele faz. Verdade. Se nós nos abrirmos ao iluminar da palavra, é isso que Ele faz. Ele trabalha no nosso coração. Amém. Que o nosso coração seja uma boa terra e a semente possa cair lá e produzir frutos. Irmãos, é isso que o Senhor olha, é isso que Davi tinha, é isso que Elias tinha, e é por isso que o Senhor é fiel aos seus propósitos, às suas promessas. Tem uma outra versão, que não é uma dessas três, é uma outra versão, fala que Deus, Ele é fiel às suas promessas. Então, o socorrer do Senhor, irmãos, é uma promessa para nós. Amém. Para expor o nosso coração, para nos mostrar quem nós somos e para nos levar para um caminho eterno. Senhor Jesus, mas que nós possamos desfrutar, irmãos. Puxa, o Senhor vem atrás de Davi, o Senhor foi atrás de Elias, o Senhor vem atrás de nós, irmãos. Todos os dias o Senhor está nos chamando para a comunhão. Às vezes a gente entra numa caverna, mas o Senhor vai lá e nos chama para a comunhão. Às vezes os problemas vêm, irmão, você acorda de manhã, já vem aqueles pensamentos que nem um tornado na sua cabeça. Mas o Senhor vem atrás e vem te chamar para a comunhão. Amém. Vem te tirar disso daí e te mostrar que Ele é Deus, que Ele é seu Pai, que Ele cuida da sua vida e que Ele quer o melhor para você. Amém. Te trazer de novo a sobriedade, te trazer para a vida e te tirar do olho do furacão, tirar do meio das tribulações e das lutas e mostrar: olha, eu estou aqui, eu cuido de você, eu quero você, quero trabalhar no seu interior e quero que você seja uma ferramenta na minha mão. Amém. Elias, depois que acabou, né, irmãos, aquela luta, o César, quando Elias chama aquele lá de síndrome do pânico até, né? Foi embora e se enfiou numa caverna e não queria mais nada, né? Depois que acabou aquela luta, irmãos, Elias foi e, 2 reis e um profeta, e o Senhor foi e levou ele numa carruagem de fogo. Senhor Jesus, graças a Deus, meu irmão, não tem situação ruim para nós. Não tem situação ruim. Verdade. Irmãos, estão contentes? Amém. A salvação do Senhor é infalível. A gente pode estar em qualquer lugar, irmãos, o Senhor vai nos buscar. Verdade. Se o nosso coração estiver pronto para ouvir, o Senhor vai nos buscar. Em qualquer buraco que nós possamos estar. Qualquer teia de aranha que o diabo tenha nos envolvido, o Senhor sempre vai nos buscar. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Sim. Senhor, porque nós não estamos sozinhos. É verdade. Senhor, porque o Senhor é conosco. Amém. Seu Espírito é conosco. Amém. O Senhor nos selou com esse Espírito. Amém. Senhor, e o Senhor nos ama. Senhor, o teu amor, o teu grande amor, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. É a razão, é a prova de que nós não estamos sozinhos. De que o Senhor é rico em misericórdia. De que o Senhor é fiel em nos socorrer. De que o Senhor é aquele que nos busca e vai atrás de nós, aonde nós estivermos. Senhor, muito obrigado, Senhor.
Senhor, nos ajuda a não sermos enganados pelo nosso adversário. Nos ajuda, Senhor, a termos comunhão com a palavra. Temos prazer na palavra do Senhor. Prazer nas reuniões. Prazer em estar junto com os irmãos. Senhor, prazer nas orações. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos livra dos enganos. Senhor, engano do cansaço, Senhor. As mentiras do diabo. Senhor, às vezes o diabo lança mentira com relação a irmãos. Senhor, e ficamos tristes com alguns irmãos. Senhor, tira isso do nosso coração. Senhor, e nos dá alegria. Alegria no Senhor. Nos ajuda a amarmos uns aos outros e estarmos sempre perto, Senhor. Oh, para sermos socorridos por Ti. Para que o Senhor possa nos trazer para perto. Para que o Senhor possa nos pegar no colo. Nos beijar, nos abraçar, nos acariciar. Mostrar que o Senhor é o nosso Pai amado. Oh, e que nós somos Teus filhos amados. Oh, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Porque a Sua salvação é infalível. O Seu socorro é infalível. Senhor Jesus. E não importa a nossa situação, Senhor, o Senhor vai sempre nos buscar. No mais profunda cova eu invoquei o Teu nome. E o Senhor ouviu a minha oração. Oh, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Enche o nosso coração com essa palavra. Senhor, nos ajuda a meditar nela, Senhor. E nos alegrarmos assim como Davi se alegrou. E pôde escrever esse salmo maravilhoso. Oh, Senhor Jesus. Nos dá experiência e intimidade contigo. Obrigado, Senhor.